Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje, se eu tô de fonezinho aqui, você já sabe, né? A gente tem react aqui no canal. E dessa vez eu vou reagir a um trecho que alguns de vocês me mandaram lá no Instagram, @prof.rafael. Inclusive, se você quiser me mandar trechos pra eu reagir de podcasts ou de vídeos curtos, etc., só me mandar uma DM por lá com o trecho que eu assisto, vejo o título e vejo se dá pra gente reagir ou não, né? De repente, às vezes não tem nada a ver com a temática do canal. Esse react é de um podcast do Manual do Homem Moderno, o MHM, que entrevistou o professor Cláudio Hansen, de Geografia, e é um dos professores de Geografia do Descomplica, muito conhecido, excelente professor, entende tudo de Enem. E aí, quando me mandaram esse trecho, eu fiquei meio beitado, né, assim, o clickbait que o cara que faz os títulos do corte me pegou, assim, porque ele botou na capa uma pergunta que o apresentador deve fazer pra ele, né, eu não vi o corte, perguntando se o Enem era o vestibular mais difícil do país. Eu fiquei, cara, mano, não sei, né? Acho que não, mas queria ver o que o Hansen falou, né? E, obviamente, o que o apresentador, né? Que, se eu não me engano, é o Edson, tá? Eu não acompanho o podcast. Inclusive, vou deixar o link pro podcast completo aqui dos caras. Conhece, se inscreve, etc. Pra vocês conferirem, tá? E eu queria acompanhar essa troca de ideia pra gente discutir mesmo, né? E ver o que o Hansen pensa, ver o que o apresentador do podcast pensa e dar minha opinião também sobre se o Enem é, obviamente, o vestibular mais difícil do país ou não. Então, sem mais delongas, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, conhece o podcast dos caras lá. Por favor, não me dá strike, né? Se você tá vendo esse vídeo aí, esse react. E claro, gente, lembrando, tá? Se eu discordar de alguma opinião do Hansen aqui, que é o entrevistado, obviamente, isso não quer dizer que eu esteja criticando ele. Ele é um professor de geografia brilhante, não à toa, trabalha numa das maiores plataformas de ensino à distância do país, né? Que é o Descomplica. Então ninguém chega nesses lugares sem mérito. Então, Hansen, tamo junto aí, sem discordar, por favor. Não leve para o pessoal, obviamente, tá? Bom, vamos lá, vamos para dentro do meu PC aqui. O que aconteceu com o Enem? Por que ficou tão... Porque o Enem no começo, sem sacanagem, Hansen, Interpretação, né? Tipo, era... Pô, eu lembro que uma questão eu resolvi desenhando, bicho. Juro por Deus, eu li a questão e falei, puta, não sei resolver, né? Bagulho de metro cúbico, pá, puta, mó trampo. Cara, começar por esse trecho. Eu disse que eu não vi o corte, mas eu vi, tá? Eu vi o primeiro minuto, na verdade, do corte são 9 minutos, tá? Só pra ver se o tema não era clickbait demais e eu ia ficar aqui gravando de bobeira. E esse trecho me chamou a atenção porque eu já vi várias pessoas no Twitter falarem sobre questões de matemática, de fazer a matemática de forma intuitiva, né? Eu já vi, inclusive, várias pessoas fazerem, né? Cortarem a folha, né? Rasgarem a folha pra pegar uma figura de geometria, por exemplo, e fazer o negócio de forma mais fácil. Inclusive, não pode fazer isso, né? Rasgar a prova é algo que te torna passível de eliminação. Então, assim, eu não sei qual que é o espanto dele, assim, né? Porque não eram 45 questões dessa forma. E sobre interpretação, aí o Hansen tem razão mesmo, que ele tá pensando em Humanas, né? Humanas era uma prova bem diferente, pré-2009, 2010, 2011, do que é hoje em dia, né? Eu desenhei, lembro até hoje de desenhar os tijolinhos do bagulho, assim. Olhei, fiz a conta, falei, pô, é isso. E tava lá a alternativa, pum, errei 2 questões. Esses dias abriu uma prova do Enem. O maluco macetou um 43 em matemática. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro se eram 45 questões antes de 2009. Eu não fiz o Enem. Engraçado, eu fiz vestibular antes de 2009, mas não fiz o Enem. Mas enfim, errar 2 questões mesmo. Que fossem 10 questões, ainda seria um resultado muito bom. Nem abri a prova do Enem que meu irmão fez. Falei, irmão, tô perdido no enunciado aqui. Por que ficou tão difícil, cara? Porque tu saiu do ensino médio, né? Vamos combinar, né? Eu não sei qual a tua idade, deve ter mais ou menos a minha idade, cara. Faz muito tempo que você não tá no ensino médio, então assim, pô, é óbvio, né? A prova vai ser muito mais difícil de quando você tava no ensino médio, né? E você fez o Enem. Acredito que ele tenha feito o Enem assim que saiu do ensino médio, né? Então, bom, eu acho que a gente tem a resposta. Acabou o corte, inclusive, abraço. O Hansen nem vai falar. Não, mentira, assim, vamos deixar o Hansen responder. porque o Enem, ele unificou vários vestibulares a nível Brasil, né? E uma das coisas que as pessoas falaram, inclusive, assim que veio o novo Enem, ele veio num nível ainda muito fácil. Pô, discordo pleno. Assim, se ele estiver falando de 2009, sim, ele tem razão. Mas se ele estiver falando de 2011, 2012, por exemplo, não concordo não. Na verdade, assim, na série histórica de Humanas, você pega a prova... Vou falar de Humanas mais, porque é o que eu entendo e, óbvio, né, assim, matemática, natureza, linguagens, assim, né? Falar da nossa área. Prova de 2012 e 2013 regular de Humanas são das mais difíceis que tem, inclusive, né? Inclusive, das 5 questões mais difíceis da série histórica do Enem, cara, acho que 3, se eu não me engano. Tem até um post lá no Instagram sobre isso. Mas acho que 3, se eu não me engano, são das provas de 2012 e 2013. Então, não é tão fácil assim. Não é tão mais fácil assim. E a gente viu vários lugares entrarem numa onda de, pô, agora a gente já não precisa daqueles professores tão bons, né? Tipo, pô, agora tá rasinho o ensino. Então, também teve uma pressão do tipo,
tá, eu vou deixar de ter o meu vestibular, mas você precisa cobrar melhor essa prova, porque assim, o nível não pode ser tão baixo. Não pode ser tão fácil entrar na prova, até pelo nível de pessoas. Isso rolou mesmo. Isso rolou mesmo. Esse movimento que o Hans está falando rolou. Ele fala da perspectiva de escola privada também, como a minha, né? E aqui do Rio de Janeiro, porque ele é carioca também, como eu. E acho que ele é carioca. Tenho quase certeza que ele é carioca, inclusive. E isso rolou mesmo, tá? Eu não sei quantos anos ele tem. Ele deve ter mais ou menos a minha idade também. Todos aí têm a minha idade, mais ou menos. Né? 34, 33. Se você é mais novo do que eu, desculpa, tá, Hans? Enfim, perdão. Mas essa perspectiva de professores menos gabaritados, ela teve mesmo, assim. Na verdade, não menos gabaritados, né? Porque as escolas começaram a contratar professores piores. Mas é que começou a se entender na nossa área, né? Minha e dele, em humanas, que você precisava de professores com menos conteúdo. Mas o que não significa dizer, né? Que eu acho que é o caminho que ele tá indo aí, que precisa de menos competência para dar aula. Acho que isso aí, pensar isso aí não faz muito sentido, não. Porque o domínio das habilidades e competências é uma parada, inclusive, bem mais complexa do que dominar o conteúdo, né? Cara, o cara vem fazer engenharia. Se ele não tiver uma base de matemática, como é que ele vai cair numa sala de cálculo 1, cara? Perfeito. Isso aí, realmente. Eu fiz cálculo 1, né? Cara, eu fiz humanas, geografia. Por isso eu não fiz geografia. Eu passei pro vestibular de geografia e não fiz por isso. Porque tinha cálculo e estatística. RJ, 2005. Eu, molecão, falei, caraca, agora eu só estudo o que eu quero na minha vida. Eu nunca vou esquecer isso. A primeira aula da minha vida na geografia, segunda-feira de manhã do primeiro período, eles botaram cálculo 1. Eu falei, quem fez esse horário? Quem recebe a turma de geografia com uma área de cálculo 1? Mas foi minha primeira matéria na faculdade, foi cálculo 1. Uhum. Cara, o professor de cálculo 1 falou assim, beleza, gente, me chamo Patrícia e tal, eu pego vocês agora aqui, cálculo 1 para geografia, e pego cálculo 3 para engenharia química. Perfeito. Eu falei, meu irmão, essa mulher tá vindo com a régua muito torta para cima de geografia. Muito torta. Não, eu pego cálculo 3 na engenharia química. Eu falei assim, vamos lá, vamos começar. Pô, pior que isso aconteceu comigo não com cálculo. Em história na FRJ tem economia. Eu não sei se tem porque o currículo foi reformado. E o professor da economia era o professor, se eu não me engano, de teoria econômica, que dava aula na economia também. E ele veio com a mesma régua torta. Então, cara, não é que a gente tem... Porque normalmente vocês pensam, vai ler os clássicos, que cai até no Enem, né? Marx, Adam Smith, Ricardo e tal. Não, mano. Veio com teoria econômica na veia. E foi tenso, mano. Foi tenso. Mas nada como a experiência dele. A experiência dele de cálculo 1 deve ter sido inacreditável. Aula 1. E meteu um F de X e começou, cara. Mas não deu... Mas sabe, tipo... Nenhuma fórmula de Bhaskara, que é o que a gente guarda no coração. Eu teria ido embora. Max, se ela mete o F de X na faculdade, eu teria pegado minhas coisas e teria ido embora. Assim, só pra deixar claro pra você, assim, que pra mim não dá. Mas não, meu irmão. F de X, depois de X e Y, e traçou ali. E, cara, eu olhava pra cara das pessoas, assim, e era um vazio. Você só queria uma araucária, né? Cara, eu falei... Não foi isso. E eu olhava, assim, as pessoas... Parecia que ela era um dementador e tava roubando a sua energia, cara. Eu assim, cara, o que tá acontecendo? E ela largou F de X e foi embora. E aí tinha essa preocupação do tipo, cara, não dá pra pessoa vir contando tijolo, que se você botasse pra engenharia, você ia passar, cara. Mas tem uma parada também, né? Que não tinha na época do Hansen, né? Ele falou que fez em 2005, eu fiz em 2007. Não tinha cálculo zero, né? Hoje em dia tem cálculo zero nas universidades, que é justamente pra galera que vem sem base, né? Porque ele entrou antes da lei de cotas, né? E eu também entrei antes da lei de cotas. Na verdade, entrei no último ano antes da lei de cotas, né? Na verdade, da implementação de cotas na FRJ, né? Porque a lei de cotas é de 2 anos depois. Ia tudo suave. Ia passar. Se valesse naquela época, é que na minha época eu ganhei, sei lá, 3 pontinhos. Era uma coisa bem Exato. pouca, né? Mas vamos supor que se você pegasse aquele resultado hoje, você entrava na engenharia. Suave. Como é que você vai entrar na engenharia desenhando tijolo, cara? Não, o Brasil se salvou de eu fazer engenharia. Hoje, imagina, você é engenheiro civil, subir no prédio. Não, se salvou dessa. Tá lá você, no tijolinho. O Brasil salvou demais de me fazendo cálculo. Mas faz sentido. Então, teve que subir o nível, pô. E tinha essa parada do... Pelo menos na minha geração, era muito da parada da FUVEST, né? Qual prova tá mais difícil hoje? A FUVEST ou o Enem? Não, sem dúvida a FUVEST é mais difícil que o Enem. É mesmo? Óbvio que é. Graças a Deus eu não tive que discordar dele. Não, muito, gente. Se você acha o Enem mais difícil que a FUVEST, pô, sim. É porque tem mais questões, são mais dias de primeira fase. Cara, a prova da FUVEST é muito mais conteudista que a prova do Enem, sim. Falando de humanas, agora que eu entendo, é absurdamente mais difícil. E eu caí no clickbait, obviamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, cara, tem uns vestibulares que eu vou te contar, hein? Qual que é o mais difícil? Tem umas provas, tipo, o S. É do que Estadual do Ceará. Porra, maluco. É mesmo? Pra quem é do Ceará, cara, sabe? Muito difícil. Tem pouco tempo.
Que é uma questão de geografia sobre tipos de dunas. É porque... Parou num frame muito bom dele. É porque a UES, né, o USE, ela trata... Quem é do Ceará sabe disso, né? A Estadual do Ceará trata de geografia, muita inclusive, não é pouca não, tá? Muita geografia e muita história do Ceará. Então, por exemplo, tem uma questão de história, vamos depois ver que ele vai falar de geografia, mas eu vou dar uma de história. Sobre o bode Ioiô, pô, que foi um bode que foi eleito vereador de Fortaleza. E eu acertei essa questão quando eu fiz, eu não fiz o vestibular pra lá, né, óbvio, mas quando eu fiz essa questão com os meus alunos, porque eu fui a Fortaleza e eu conheci a história do bode Ioiô, porque a professora de história me contou a história do bode Ioiô, né? Então você tem muitas questões de história, de revoltas do Segundo Reinado, por exemplo, que aconteceram lá, né? Que a gente não trata, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que a gente só trata quebra-quilo e revolta do Vintém, né? Então, revolta das mulheres, por exemplo, ronco da abelha. Então, assim, você tem coisas muito específicas de lá, né? Que a gente não conhece, óbvio. Tem tipo. Aí você começa, perdão? Porque uma coisa você olha e fala, putz, eu sabia isso, esqueci, putz, essa parte não é boa pra mim. Outra coisa é você perguntar e você fala assim, isso é real? Tipo, era pra alguém ter estudado isso? Exatamente. Então, cara, tem uns vestibulares locais... Exatamente. Que é a parada do bode Ioiô, né? É pra alguém, pô, passar no vestibular, assim, tipo... Porque, sabe, uma curiosidade de uma determinada região. Sei lá, mano, não sei se essa história é muito comum no Ceará. Inclusive, se você for do Ceará, comenta aí. Eu não acho. Concordo com ele plenamente. Plenamente, assim. Cara, mano, qual é o sentido, cara? Tipo, tu dominar como é que é a duna numa determinada localidade, sei lá. Eu acho que é do Ceará, né? Com essa questão que ele tá falando aí. Mas qual que é da galera do Ceará? falar, Eles cara. odeiam. Eles, mano, Raiva, né? é Tipo, ódio que botaram alguém muito bravo lá dentro. Cara, assim, muitos vestibulares aumentam o nível pra selecionar mesmo, do tipo... É porque aí tem uma parada, né? A educação cearense pública é muito boa. O Ceará tem os maiores índices de educação do Brasil. Então, assim, é normal que o vestibular seja difícil mesmo, né? Inclusive, no Ceará tem menos universidades federais, né? Do que no restante do país. São duas, né? Na verdade, uma federal e uma estadual, né? A federal, acho que pelo SISU, se eu não me engano, nota do Enem, é o USE com vestibular próprio. E a educação cearense é muito boa pública, assim. Muito, muito boa. Referência. Inclusive, na privada, vários desses grupos que vocês fazem simulado são do Ceará, né? Vários deles, vários. Eu não vou falar aqui porque ninguém me paga pra fazer propaganda, mas desses grupos grandões, né? O do Hansen, que é o Descomplica, que tá aqui, então eu vou ter que fazer publicidade mesmo. Ele é do Rio, mas assim, os maiores, assim, de cursinho mesmo, muitos deles são do Nordeste, especificamente do Ceará. Pode crer. Entendeu? Joga o nível pra cima, cara. Seleciona. Até porque, se você não jogar o nível pra cima, chega uma hora que beira o impossível. Eu tive uma aluna que no vestibular da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, fez 96 de 100 pontos. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, cara, o que você fez? Ah, obrigado. Eu falei, não. Ela foi 10ª ou 11ª, cara. Caralho. Entre o 96 e o 100, tinham 9 ou 10 pessoas. Eu falei assim, cara, numa prova que tem, sei lá, 45 vagas, como é que a 10ª tá com 96% de acerto? Muito bizarro. Uma aluna minha acertou 92 mesmo e passou na primeira reclassificação pra medicina na UERJ. Muito bizonho. 92 de 100 também. Meu Deus, bicho. E a nota de corte, 91%, 92%. Então aí. chega uma hora que o pessoal fala assim, cara, a gente tá beirando um limite matemático do impossível. Sabe? E o que vai acontecer quando você tiver que tirar 100% e a gente tiver 60 pessoas que tiraram 100%? Você vai decidir o quê? Na idade? Caramba. Sim. Então chega uma hora que o nível da prova ele é importante para você criar lastro de nota. Pode crer. Tem outras formas também, né? Que o Hansen não fala. A TRI é uma delas, né? A coerência pedagógica de acerto justamente serve para evitar cenários de empate com vestibulares que são muito concorridos. Na verdade, no vestibular que é muito concorrido, que é o Enem, que é nacional. E conta, qual outro você acha que é... Você falou da UES, e quais outros são? Tem algum consenso? Cara, Esse aqui, vocês lá não Descomplica. Assim, um aluno chegou e falou, pô, professor, eu quero fazer tal faculdade. A galera já fala, cara, vou te ser sincero assim, é porque não tem prova de geografia, então eu vivo num mar de conforto. Que tem. Mas a galera de exatas, quando alguém puxa assim, professor, eu fiz uma folha do ITA. Você vê, o professor desce uma lágrima assim e ele fala, nossa. E aí teve uma questão impossível. Aí o professor, Já conheci um professor que fingiu desmaio porque não sabia fazer uma questão do ITA de física. Essa história é real mesmo. Conheci um professor já coroão, assim, nos anos 90, ele simplesmente desmaiou no meio da sala, porque o moleque veio com a questão e não conseguiu fazer, e foi fazer a questão com os colegas. Bizarro. você me ajuda? Cara, você vê a pessoa se alongando, cara.
Você vê a pessoa amarrando a faixa do Rambo, assim, fala, sabe? Pintando a cara da guerra e fala, vamos lá, me mostra a questão. E é doideira, assim. É bizarro E mesmo. me ita, assim, cara. Muito é bizarro. bem doideira. Ita e quem? E me ita. Imita. É. Agora, a Estadual do Maranhão, às vezes, tem vestibulares difíceis. É. A Estadual de mesmo. Londrina, a UEL, Paraná, cara, ela faz umas questões. Engraçado, achou Tem o uma RPG mais universidade difícil em do história, sudoeste né? da Bahia. Então, assim, tem uns vestibulares no Brasil que muita gente não conhece. Aham. E, cara, tem umas questões assim que você fala, como é que alguém está perguntando isso? Eu lembro de pegar uma questão que das 5 opções eram 5 perguntas sobre 5 diferentes países da geopolítica atual. Deve ser o EPG. O EPG é nesse formato. São 5 proposições, você tem que marcar verdadeiro e falso e dar a soma. A UFSC também é assim. Acho que a UFSC a UFSC é assim também. Ou era, pelo menos, já. Bom, tem muitas questões da UFSC que são assim. E é bem difícil. É bem difícil porque você erra uma proposição, você erra a questão inteira. O presidente do Irã sofreu isso por ter feito isso. A presidente da Alemanha, sobre isso por ter isso, da China, dos Estados Unidos. Cara, era uma questão só, 5 opções, 5 países. E a questão era de verdadeiro ou falso. Nossa. Tipo, tinha que saber as 5. Nossa, Não. cara. Então, assim, no que poderia Não deve ser o EPG não, porque o EPG é de somar. Mas tem vários assim. Vários verdadeiro ou falso assim. É bizarro. ser, eu gosto muito do que o Enem é, cara. Na boa. Nossa. Concordamos, Hansen. Fazer um coraçãozinho aqui pra você. O Enem é a prova mais justa que se pode ter pro vestibular de longe. Falei isso até no podcast da Mila Borges. Ele tem total razão. E vocês resolvem todas as questões dos vestibulares? Cara, a gente grava essas provas, né? A gente grava as provas do Enem e grava os outros vestibulares, pra ter a resolução lá, pra não falar como é que se resolve isso. E aí você tem que fazer uma cara do tipo, é possível. Mas, cara, eu confesso, eu fico com pena, eu olho e falo assim. E às vezes eu solto, eu falo assim, gente, Fé. você não precisa acertar todas, na boa. Então, chega uma hora dessa que você fala, cara. E vocês fazem isso? Você faz isso ao vivo ou você faz isso gravado? Eu gravo, porque tem lá as questões gravadas, mas a gente tem aula de exercício, né? E eu falo assim, gente, não tem como saber. Eu falo assim, gente, eu tô aqui fingindo pra vocês que eu sei, mas eu pesquisei. Eu pesquisei. É isso. Aí aprende, né? porra, Mas né? é isso. Eu acho que foi Unicamp, cara. Foi Unicamp ou FUVEST? Uma das duas. Botou uma questão sobre um fluxo de refugiados de uma população tradicional do Mianmar, chamado povo Rohingya, e da perseguição do Estado. E ele perguntava, qual é o grupo dominante no Estado? Qual é a religião dos Rohingyas e para onde eles estão fugindo? Que é difícil, né? Porque eu não sei nem escrever Rohingya, né? Em história tem. Tem legal, assim. Deve ser Unicamp, porque o FUVEST tem menos isso um pouco do que o Unicamp. O Unicamp tem bastante questões dessa forma. Que a galera chama de questões pra você não gabaritar, inclusive, né? E aí você tinha que saber que eles estavam indo para Bangladesh, que eles eram em maioria islâmicos e que o Isso eu governo que sabia. estava Islâmico eu perseguindo sabia. se autodenominava Bangladesh. budista. Eu falei assim, na boa, Não, menor eu ideia. nunca chutaria Jamais imaginaria. que um governo que está perseguindo Isso. se auto-intitula Moleque, é isso. um governo budista. Como é que o governo budista persegue os Esse outros? que você acabou de assistir. Bom, galera, esse foi um vídeo aí respondendo se o Enem é o vestibular mais difícil do país. Concordo com a opinião do Hansen, como vocês viram aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha ele com um amiguinho. E, cara, ou aqui nos comentários ou lá no Instagram, @proffontasfel, me indica novos conteúdos aí pra eu fazer react, porque vocês têm gostado muito e é difícil achar conteúdos que sejam relevantes e que atraiam vocês aqui no glorioso YouTube. E se você continua com dúvidas sobre o funcionamento do Enem, confere essa playlist aqui do lado que eu conto tudo mesmo sobre a prova. Não só sobre a dificuldade dela, mas sobre o seu funcionamento. Então é isso, galera. Um forte abraço pra vocês e a gente se vê na próxima.